Pai amado, querido, graças e glórias nós te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, da tua palavra, Pai. Toma no coração de cada um, Senhor, os teus ensinamentos, Senhor. E quando nós sairmos dessa reunião, Senhor, nós saímos mais sábios, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Ô Pai amado e querido, toma cada um aqui presente em tuas mãos, Senhor. Que esse dia seja maravilhoso, Senhor, para conosco. Eu agradeço em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Está chegando tarde, pessoal. Vocês estão aí? Eu acho que caiu tudo aqui. Não, estou ouvindo o seu. Estou Tá lhe ouvindo ouvindo? e vendo. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia, Rosa. Bom dia, Marcos. Ok. Eu não ouvi a oração do Valmir. Vocês ouviram? Sim. Ah, é? Foi só eu, então? Não dá para entender nada. Mas eu falei amém, viu, Valmir? Eu não ouvi, mas eu falei. Eu não ouvi, acho que eu caí, agora eu voltei. Tá todo mundo travado na minha frente, rapaz. Para mim aqui está tudo normal, pastor. O senhor, inclusive, está normal. Bom, vamos tentar. Está normal mesmo para mim também. É. Senhor, está ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Todos. Não tem. Sim. Pastor, você tem que sair e entrar de novo. Todo mundo? Não. Eu? É, você tem que Só sair e eu? entrar de novo. É, porque você não está ouvindo, bom. me vendo? Até já. Ai, Marquinhos, eu tô com frio. Não, só um vento, só para ver. Tô põe lá. Dá um ar aqui. Ia ligar o ar-condicionado. Agora Ok. tá bom? Tá me ouvindo bem, pastor? Mas eu tô ouvindo, vou. É, então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos sim. Ok. Então tá bom. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo lá de Mateus. Leitura para mim do texto de Mateus 5, de 27 até o 30. Mateus 5, 27 a 30. Vocês estão aí? É para ler, pastor? É para alguém ler? Pastor? Rapaz, Pastor, como tá ruim, né? Oi, filha. é para ler o texto? É, se alguém puder. Isso, por favor, alguém pode ler? Eu posso.
Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Obrigada, Dira. Mas para mim sai tudo cortado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas da minha parte aqui está complicado hoje. Não, aqui hoje, é domingo passado. Tudo bem todo mundo. Só o senhor que está com problema mesmo, está falhando aí. Estou ouvindo bem também. Mas pode continuar. Eu não ouvi a Dira. Bom, tá bom. Se vocês estão me ouvindo, tá bom. Quando eu não ouvir vocês, eu peço para repetir. Todo mundo acompanhou a leitura? Deixa eu fazer uma pergunta retórica para vocês e para mim. A sociedade de hoje é pior ou é igual à sociedade na época de Jesus Cristo? O que vocês acham? Acho que é igual. Igual? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ou era pior? Ou era não tão ruim? Para mim é igual. Tá, deixa eu fazer outra pergunta. O que mudou na época, por exemplo, dos nossos avós, né, bisavô? Vamos colocar mais perto dos avós para hoje. E a impressão que eu tenho, não sei se é uma resposta assim científica. Vira a pergunta? Eu ouvi, estou respondendo. Pastor? Diga, Dira. Então, eu não sei se é uma resposta científica, né? Mas a minha impressão é de que antes tinha mais inibidores, fatores inibidores do mal. Assim, por exemplo, a questão da obediência às autoridades, aos pais, ao espaço do outro, era maior. Eu acho que essas restrições, foram tiradas, assim. Então, hoje não tem que obedecer pai e mãe, necessariamente, não tem que obedecer a autoridade nem respeitar necessariamente, e eu não tenho que respeitar tanto o espaço do outro necessariamente, contanto que eu seja feliz, eu posso fazer o que eu quiser. Esse é um conceito muito amplo, né? Eu estou generalizando, claro. Então, eu acho que a retirada desses princípios e a mudança de alguns valores, eu acho que exacerbou isso, assim. Mas o mal estava ali, talvez um pouco mais contido. Mas o mal estava ali no coração. O coração não mudou, o coração do homem é pecaminoso, né? Mas a expressão hoje está mais fácil de fazer o que dá na telha do que antes. Eu penso assim. Ok. Uma parte do que você falou, Dira, não sei se você me ouve bem, mas eu, pelo menos, uma parte que você falou, não consegui entender, entendi só o início. Misericórdia, Senhor. Na minha parte aqui está complicado hoje. Alguém mais quer complementar, fazer algum comentário? Se você já chegou a, não sei se perguntar ou comentar aquilo que a Jandira também falou, você perguntar para um adolescente, para um jovem, qual seria a resposta deles, né? O que vocês acham se eu chegar para um jovem, adolescente e falar, puxa, como é que você acha que era? Qual a diferença grande entre o que acontece hoje na sociedade com tempos atrás daquilo que ele leu, ouviu ou coisa parecida? Acho que a resposta seria também essa, né? Talvez muito diferente,
ou a questão da própria liberdade que a Jandira levantou? O que vocês acham? Me parece, né, que agora, com o passar dos tempos, vai se tendo muita informação, e essa informação vai tirando um pouco aquela crença, né, e a crença das pessoas crer mais em algumas coisas, né, como antigamente, como não tinha muita informação dos nossos avós para trás, a pessoa tinha mais credibilidade naquilo que vinha do céu, né, nos eventos e esperança, vamos dizer assim. E hoje em dia, como todo mundo lê tudo, se informa de tudo, perdeu um pouquinho essa questão de que a coisa espiritual é a coisa carnal, né? E as pessoas pararam de crer e acreditar naquilo que antigamente não se tinha tanta informação e não sabia respostas, né? E as pessoas criam mais. Eu entendo assim, sabe? E se perdeu essa coisa de respeito, se perdeu essa coisa da reverência, do temor. E hoje, para eles, tudo tem explicação, né? Então se perde um pouquinho essa credibilidade deles com aquilo que não é natural, vamos dizer assim. Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta dentro desse mesmo tema, assim, mas talvez seja uma pergunta muito aberta, mas eu vou fazer, vamos ver o que vocês acham. Por que vocês acham, né? Quais seriam as razões que a sociedade teria chegado à situação aonde chegou hoje? Tá bem. É muito aberta a pergunta? Então, eu acho que eu vou responder também, assim, nesse sentido aí, eu acho que também eu vou responder muito aberto, mas eu acho que aquilo que um pouco do que o Fernando falou, né, muita informação. Eu acho que a globalização, né, antigamente as pessoas eram muito, primeiro, as pessoas moravam muito, assim, isoladas, né, havia por exemplo, as pessoas que moravam na zona rural, geralmente todos eram parentes, toda era uma parentela, e ali se acreditava, se tinha a mesma fé. Eu acho que no momento em que houve essas migrações para as grandes cidades, e tirou aquele espaço privado que antes era daquela parentela, e aí as pessoas foram sofrendo influências e transformações também, ao passo também que os países em si, eles foram se globalizando e uma cultura penetrou na outra e essas misturas, houve a mistura principalmente da fé, das crenças, né? Todo mundo, por exemplo, no Brasil, vou falar assim, enquanto o Brasil, o Brasil era um país quase que 100% católico, há muitas décadas atrás. E depois da grande globalização, vamos dizer assim, do processo de globalização, eu acho que houve uma mistura muito grande, porque as pessoas viajaram muito, foram muito para fora e importaram essas crenças lá de fora, né? Por exemplo, como o budismo cresceu muito no Brasil, o hinduísmo cresceu muito no Brasil, o próprio judaísmo. Se a gente for pegar as 10 maiores religiões do mundo, elas cresceram assim, de forma absurda. E principalmente no Brasil. O Brasil, acho que ele perdeu aquela veia forte católica, né? Nos anos 90, por exemplo, houve um grande aumento do cristianismo, mas hoje, esse mesmo cristianismo hoje, quando nos anos 90 a gente falava que o Brasil tinha 30% de cristãos, de evangélicos, hoje a gente sabe que esses 30% não tem aquele evangelho genuíno, né? Já houve aí outras veias, e aí tudo isso confunde muito a juventude, eu acho. E eu acho que a família perde um pouco esse controle também, né? Porque os filhos já não acreditam mais nesse mesmo Deus, às vezes, dos pais, né? Já tem outras crenças, e eu acho que tudo isso vai
influenciando de todas as formas. Por exemplo, aquela crença que traz mais o conceito de liberdade, né, onde todo mundo pode fazer o que quiser e ser o que quiser, e Deus é amor, e importa que você ame o próximo, mas amar do jeito dele e tal. Então, eu acho que tudo isso contribui para esse cenário que hoje nós vemos. Ok. Pastor, Oi, quem chamou? Paulo. Diga, Paulo. O que acontece hoje também é um advento chamado redes sociais. As redes sociais, ela pode ser usada para qualquer lado, elas podem ser usadas para qualquer lado, né? Pro lado do bem ou do mal. E elas deram voz a muita gente, a todo mundo, na verdade. Todo mundo que quiser entra e fala o que bem entende. E as redes sociais, hoje elas têm uma divisão grande aí entre pessoas que dizem o que muita gente gosta de ouvir para ganhar likes, para ganhar bons comentários e para parecerem bonzinhos, e também aqueles que são mais autênticos. E aqueles que são mais autênticos eram pessoas que há 30 anos tinham as suas opiniões e ficavam ali no universo delas. E hoje essas opiniões aparecem para o mundo inteiro ver, porque a internet é o mundo. E nisso, você tem uma exposição de perfis, de personalidades, características, que nem sempre são aquelas mais, recomendadas. E às vezes até no nosso meio a gente vê isso. A gente vê pessoas que estão levantando a mão na igreja e com a outra estão apontando o dedo, sabe? E assim, mas uma forma sistemática, uma forma veemente. Então as redes sociais deram esse reflexo da sociedade também. Legal. Deixa eu compartilhar. Eu ouvi um pouquinho vocês, né? E como nós estamos falando entrou-se aí também na questão de jovens, adolescentes, filhos, né? Eu queria destacar duas questões, né? Primeiro, né? Só vou dar uma palavra, até porque não é o nosso tema aqui, né? A gente vai entrar hoje, embora, claro, tudo esteja interligado, a gente vai tratar um pouquinho, olhando para essa primeira passagem, depois a outra passagem que vai falar do 31 em diante, sobre a pureza de vida e também a pureza do matrimônio, né? Que a gente vai entrar um pouquinho, olhando para esses dois textos aí que Jesus colocou, né? Mas acho que é uma grande responsabilidade nossa, né? Como pais, né? Como, enfim, mãe, pai, todo mundo, essa realidade dos filhos, adolescentes e jovens por conta de redes sociais, por conta de tanta coisa, né? Que hoje existe. Por isso que eu perguntei a sociedade de hoje, como é que chegou a tal situação. O Fernando levantou um ponto, a Jandira outro, o Paulo um terceiro, né? Mas eu queria só destacar uma questão para o nosso coração que tem a ver com tudo aquilo que eu tenho colocado nas devocionais do lar. Eu não sei se vocês têm lido, né? E têm feito em família, né? Mas eu queria só aqui abrir um parênteses e fechá-lo, porque não é a nossa aula, seria a aula da minha esposa. Mas eu tenho um grande desafio quando olho para essas questões, por exemplo, da influência de mídias ou de tantas coisas, ou de abertura, ou de falta de reverência, como o Fernando levantou. Eu queria trazer à nossa memória, por exemplo, a vida de Moisés, né, que nós conhecemos tão bem na Bíblia, né, e você vê que, só vou usar uma metáfora, né, porque é um contexto completamente diferente, mas nós sabemos como é que é, né? Moisés, ele ficou quase 40 anos, sofrendo a influência da, entre aspas, mídia social, né? 40 anos. E mesmo depois de 40 anos, né? Ele ainda tinha a realidade no coração de quem ele era e tudo aquilo que
a mãe, os pais, né, na verdade, muito mais a mãe, Joquebede, que cuidou tal, da palavra de Deus. E como é que eu sei isso? Eu sei isso lendo para Hebreus, capítulo 11. Né? Então, eu queria abrir e fechar esse parênteses de que, ainda que toda a realidade que estamos vivendo, aonde nós estamos chegando, a gente sabe que a coisa vai continuar assim, né? A nossa grande responsabilidade é essa de inculcar, de colocar no coração, na vida, na mente dos nossos filhos e automaticamente nós também, né? Da palavra de Deus. Então, Moisés não foram 4 semanas nem 4 anos, foram 40, quase 40, porque os primeiros ele ficou com a mãe. E o tempo que ele ficou com a mãe colocou no coração dele realidades que foram sedimentadas e foram frutificar lá na frente. Então, eu acho que isso é um desafio, uma esperança para todos nós, né, que temos filhos, né? Então, eu queria destacar essa questão aí, porque às vezes nós, muitas vezes, deixamos que essa questão de que, olha, é assim que está acontecendo, é uma pressão muito forte, né? As mídias, a globalização e tanta coisa, e isso às vezes toma conta, quer seja da minha vida, entende? A pressão é tão grande que ocupa um espaço que não deveria ocupar, né? E só ocupa espaço que está em branco. Se o espaço estiver preenchido pela palavra, não ocupa espaço. Tem conflito, mas não ocupa espaço. E a realidade dos nossos filhos também, né? Então, tudo isso aí só para fazer uma pequena propagandazinha também do Salmos do Lar lá, que você... espero que leia. A gente vai entrar um pouco mais aí depois no Salmo 101, que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente vai entrar no Salmo 78, que tem a ver com essa questão da herança espiritual, daquilo que você faz na vida dos seus filhos, tá bom? Então é só para deixar aí um desafio para nós, novamente, porque não é o nosso tema aqui, mas o que eu queria fechar é o seguinte: às vezes nós nos acomodamos com essa realidade, né, de que a pressão, globalização fora. Nós não podemos deixar que isso encontre espaço no nosso coração, entendeu? A gente vai falar um pouquinho, quando entrar aqui na questão do adultério que nós lemos, né? A gente vai entrar num ponto que eu queria destacar para a gente, que é, muitas vezes, o nosso nível, ou, na verdade, o nosso conceito de evangelização, nosso conceito de santidade, né, de que talvez não esteja tão profundo, né, e, por conta disso, muita coisa a gente colhe de ruim. Mas tá bom, eu queria fechar o parênteses aí com todo respeito a você. De repente você vai querer argumentar comigo, mas tenha liberdade, tá bom? Mas é só que não é exatamente o nosso tema, mas como alguns falaram aí alguma coisa, eu deixo aí aberto para a gente pode até voltar um pouco nesse ponto, se vocês acharem necessário. Tá legal? Posso ir para frente aí? Tá bom. Então, eu queria falar um pouquinho, na verdade, olhando para o texto aqui, sobre a pureza, né? E especialmente a pureza matrimonial, porque ele está falando essencialmente de adultério, né? E o adulterarás tem a ver com a questão, né, de pessoas casadas, né? Então, vamos ler lá o próprio texto, né? Acho que vocês conhecem. Vocês lembram de cabeça qual é esse mandamento? Qual é o número dele? Quem lembra aí? Que número que é este nos mandamentos? Quem se arrisca? Ninguém lembrou? É o 7º mandamento. E o 7º mandamento... Oi?
O sétimo mandamento, o que ele fala? Não adulterarás. Mas o Senhor vai além. E ele vai para o 10º. Qual é o 10º mandamento? Quem lembra? Ninguém lembra? Vocês estão aí comigo aí? Está todo mundo mudo? Abram lá em Êxodo capítulo 20. Nós falamos para trás aí, semana passada, falamos do 6º, o não matarás, né? Agora o 7º, não adulterarás. E o 10º, qual é o 10º? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, a serva, o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O Senhor liga, né, o 7º mandamento com o 10º mandamento. Ele vai além, né? Ele vai falar também do 10º mandamento que proíbe cobiçar a mulher do próximo, o que também é adultério. Por que também é adultério? Deixa eu fazer a perguntinha para vocês. Por que o Senhor ele coloca não adulterarás, depois no 10º ele coloca não cobiçarás? Por que o Senhor proíbe cobiçar a mulher do próximo e ele também chama de adultério? O que vocês acham? Liguem com o que nós aprendemos, estudamos a semana passada. Entenderam a minha pergunta? Eu sei que está difícil hoje aí, mas gostaria muito que vocês participassem, como foi a semana passada. Foi bem participativo. Minha pergunta foi, por que Jesus colocou com o 10º mandamento? Por que cobiçar a mulher do próximo também é adultério? Por causa do coração. Ok. Porque o Senhor aqui, ele amplia, como ele ampliou no caso do não matarás, né? O Senhor, então, explica que o fato de eu cobiçar no meu coração já é adultério. Para mostrar essa realidade de que nós vimos nos mandamentos, nas bem-aventuranças, a questão do ser limpo de coração, né? Que a gente até colocou, puxa vida, será que isso é possível? Como é que nós conseguiríamos ser limpos de coração? Isso é alcançável, ou isto é impossível de acontecer? O que o Senhor coloca aqui, então, a partir do versículo 7, é de que o próprio fato, né, ele fala assim, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Por isso que eu quero destacar para nós, né, todos nós aqui, né, a questão da pureza matrimonial, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Eu creio que o que o Senhor está mostrando também aqui, né, é uma realidade de que eu fico imaginando o Senhor
falando e aquilo que as pessoas estavam entendendo, né? Como é que elas viam aquilo que Jesus estava dizendo, até porque elas, essencialmente os judeus, eles eram ensinados, né, de uma maneira mais light, vou dizer assim, né? Mais soft, né? Então, eles eram ensinados a dizer alguma coisa assim, olha, você talvez não pode, né? Não pode adulterar, você não pode praticar o ato do adultério. Né? É assim que eles estavam acostumados. Aí o Senhor vem e coloca de uma maneira muito mais séria, profunda, né? Eu imagino que parece que as pessoas estavam ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo e me parece assim que o Senhor ia colocando como que obstáculos no meio, né? No caminho daquelas pessoas, né? É como se o Senhor fosse dizendo assim: você percebe o que você está fazendo? Você já calculou o preço, né? Você percebe aonde isso pode levá-lo, né? Você sabe o que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, seguir-me. Parece que as pessoas iam como que se perguntando, e eu acho que isso às vezes nós fazemos também, né? Como é que isso toma uma dimensão na minha vida, né? Porque a gente não seria assim, eu não seria tão radical, mas parece que às vezes nós já nos acostumamos com algumas coisas que Jesus falou, entende? Por exemplo, isso, né? Se alguém quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Talvez muitos de nós aqui, e muitos da igreja em geral, talvez não saibam definir isto, a dimensão que isso significa na minha vida pessoal. Por quê? Porque parece que a gente nem como que seleciona algumas passagens, outras a gente direciona, sabe quando a gente direciona aquele versículo para aquela pessoa ou para aquela área, né, que eu acho que tem sentido, né? Então a gente direciona aquela passagem para, por exemplo, o irmão, a irmã, a família missionária, né? O que é uma família missionária? É aquela que negou-se a si mesmo, entregou tudo a Jesus e foi servir ao mestre, né? Então nós direcionamos algumas passagens e é óbvio que não tem sentido isso, né? E eu acho que muitas delas nós também nos acostumamos a ler ou ouvir, né? E nós não percebemos a profundidade daquilo que o Senhor está dizendo, né? Então eu volto a colocar assim algumas coisas na minha cabeça e quero também colocar na de vocês, né? Ouvindo essas coisas, é como se o Senhor estivesse falando, né? Você está percebendo o que está acontecendo? Você está percebendo o que você está fazendo? Você tem noção aonde isso vai te levar? Me parece que as pessoas ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo, né? Essas questões, de alguma maneira, poderiam penetrar no coração deles, né? Me parece uma maneira muito interessante até de nós observarmos aquilo que a gente lê, aprende na palavra de Deus, né? Porque nós vamos fazer este link, né, com a minha vida, né? Então é ouvir, por exemplo, aí, não adulterarás, tá? Você ouviu isso? Olha, mas se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, né? Então quando eu olho, eu poderia pensar assim: ô Jaime,
Você percebeu aonde isso vai te levar? Você entendeu o que Jesus Cristo falou? Você sabe o que significa adultério na Bíblia? Você sabe o que diz Apocalipse quanto à questão dos adúlteros? Você sabe o que Paulo coloca lá em capítulo 7 de Coríntios na questão do casamento? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Essas perguntas, ela tem que vir à minha mente, porque senão eu pareço que fico como que igual ou semelhante, vou dizer assim, né, com o auditório de Jesus Cristo, né, que tinha sido acostumado assim, bom, você nunca adulterou? Não, eu nunca pratiquei o ato. Ah, então você nunca adulterou. Será que não? Aí Jesus fala assim, eu acho que sim. Né? E por aí a minha pergunta, né? A pergunta inicial lá atrás, a sociedade da época de Jesus era o quê? Igual ou pior? O Marcos falou, era igual. E era igual. Eram homens e mulheres pecaminosos como nós, né? Aí vocês ampliaram, né? Ampliaram dizendo que a situação hoje, né? O contexto hoje, é claro, é diferente da época de Jesus, né? Vocês entraram na questão das redes sociais e tantas coisas, e realmente a globalização, como foi colocado, né? Ela é bem diferente, não há nenhum, é óbvio para nós isso, né? Então, o acesso que as pessoas têm hoje não tinham naquela época, né? Não tinham mesmo, né? A própria realidade do adultério, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, né? Nós homens, por exemplo, né? É bem diferente, as mulheres andavam cheias de roupa, a gente tinha que imaginar, sei lá, na época de Jesus, né? A imaginação tinha que funcionar muito mais, diferentemente de hoje. Hoje não precisa muito, né? Na verdade, não precisa nada, né? Então, essas questões, né? Essas perguntas de ligação com o meu coração, eu acho que são importantes, e imagino que na época, né, o Senhor ia falando, e é como se fosse colocando essas questões, esses obstáculos para a pessoa, para tentar ajudá-los a perceber aonde poderia chegar. Oi, Dira, repete, tá ruim aqui a minha fala? Desculpa, pastor, abri meu áudio aqui. Tu não fez pergunta? Legal. Achei que o meu som não estava bom. Obrigada, Dira. Então é isso, queridos. Queria jogar isso aí um pouquinho no colo de vocês e ouvir vocês. O que vocês acham? Um por vez, todo mundo junto não dá. Eu só sei que é muito complicado. É muito complicado. É muito sério. Aí é melhor. Acho que a frase é melhor agora, Marcos. É muito sério. É muito sério. O pior, pastor. Bom dia a todos aí. Bom dia, querido. O pior é que nós sabemos que não é só sério, né? Nós sabemos a gravidade de tudo isso. Mas eu duvido de verdade. Não querendo ser contrário, né? Mas diante das nossas imperfeições, das nossas limitações, aquele que de repente diz que olha com bons olhos, entendeu? Infelizmente, hoje eu creio que 99%, para não falar 100%, dos homens de hoje, infelizmente, pecam, adulteram simplesmente no olhar, infelizmente, entendeu? Eu não quero colocar, de repente, só a minha pessoa, mas eu creio que é uma grande maioria, por isso que é um negócio, não é só sério, é um negócio realmente gravíssimo, isso afeta totalmente a santidade, né, do cristão, tanto homem como mulher, não sei, de repente,
eu sou o mais pecador de todos, não sei, entendeu? Mas realmente é um assunto bem, bem difícil mesmo, entendeu? Difícil na época de Jesus, mais difícil hoje, independente de ter aclarado mais para a gente as coisas como o senhor colocou. Hoje as coisas estão bem mais claras, mas mesmo assim parece que a gente sente aquele desejo de cair no buraco, vamos dizer assim, entendeu? Mas é lógico que o Senhor tem guardado, tem aberto os nossos olhos, mas realmente é muito perigoso esse negócio. Pastor. Oi, Dira. Eu ouvindo um pouco o Benê, me ocorreu aqui uma situação, né? Na época dos apóstolos à frente da igreja, né? Eu vou jogar bem para trás para não pegar nenhuma referência aqui, porque também eu nem conheço tanto. Mas havia, assim, um zelo, né? Um zelo pelos princípios da palavra de Deus. E esse zelo, eu acho que era maior do que algumas coisas. Por exemplo, maior do que perder membresia da igreja. Maior do que ofender um membro que é amigão, é parça, sabe? Então, assim, eu penso que a gente perdeu isso. Eu vou dar um exemplo meu, que é uma área que é fácil de eu dar meu exemplo, né? Não é assim comprometedor muito. Mas eu lembro quando eu era adolescente, eu fiquei um domingo sem ir na igreja, sabe? Eu não fui. Sei lá, eu acho que eu fui pra praia, não sei. E eu não era de fazer isso, mas eu fiz. Na segunda-feira, o pastor estava dentro da minha casa para saber por que eu não fui na igreja. E a nossa igreja, que era a primeira de Santos na época, tinha 800 membros. Como é que esse pastor achou falta da minha cabecinha lá no meio dos 800, né? Mas eu levei um susto, nunca mais voltei. Ai, Jesus, foi horrível. Mas, por que eu tô dando esse exemplo? É que é assim, né, imagina. Mas já pensou se entre os homens da igreja tivesse realmente esse acompanhamento, sabe? Irmão, vem cá. Papapá. Ah, não gostei, vou sair da igreja. Irmão, paciência. Deus seja contigo. Eu acho que hoje, então, o que eu falei tudo isso? Falei tudo isso para dizer que, será que existe um medo de tocar em assuntos assim, na lata? Será que existe esse medo? E será que esse medo contribui hoje para a coisa assim ficar feia no seio da igreja? A gente poderia chamar isso talvez do mundo dentro da igreja, né? Fugiu a palavra agora, quando o mundo está dentro da igreja. Esqueci. Mundanizar. Entendeu? Então, eu acho que seria, assim, uma coisa radical. De repente, você tem lá uma igreja de 100 membros e se a liderança falar assim, olha, vamos mudar o nosso jeito aqui de tratar as coisas, vamos pegar cada um aqui, cada 10 líderes, cada 10 líderes pega 10 membros aqui, ou 9 membros, e vamos checar, vamos ver como é que está a vida. Nesse padrão aqui do Sermão do Monte, por exemplo, quantos ficariam, né? Mas também, ou então, né, quantos seriam, como eu dei aquele exemplo lá do dízimo, né, do missionário, a gente achando que ia perder a pessoa. Lembra que eu falei do missionário que falou assim, você tem que consertar primeiro com o teu irmão e para depois dizimar? Eu fui uma das que eu pensei, pronto, esse aí não volta nunca mais, né? E pelo contrário, aquilo tocou no coração, né, da pessoa, veio um temor de Deus, ela foi lá, resolveu e foi uma bênção. Eu jogo isso aqui para nossa roda de conversa, porque ia ser uma mudança radical. Já acabei de falar. Vocês conseguiram ouvir a Jandira ou foi só eu que só saiu cortado para mim? Ouviu bem. Eu vou precisar abrir a porta aí que estão tocando o interfone e já volto. Tá bom, Diego.
Vocês ouviram a Jandira? Ou só saiu cortado para mim? Nós ouvimos. Ah, é? Foi só para mim que saiu cortado? Saiu tudo cortado para mim. Aqui nós ouvimos bem. Então acho que o problema está na minha internet hoje aqui. Sei lá. Vou ter que ver isso aí para a semana que vem. Eu creio que o que a Jandira colocou uma questão importante, né, de que muitas vezes, né, a falta de disciplina na igreja, disciplina bíblica, né, como ela falou, né, com medo muitas vezes de perder, né, isso não deve acontecer nunca, em nome de Jesus, né, uma realidade que era bem presente isto na igreja primitiva, nas igrejas, muitas vezes ao longo do caminho se perde, né? Mas é muito sério isso mesmo. Legal a ideia desta questão de tanto de homens quanto de mulheres também, né? Este acompanhamento mais próximo, o discipulado, toda essa realidade de preocupação, né? Sem medo de que possa perder ou não, né? Na verdade, a santidade da igreja, ela é experimentada mais e mais com esse tipo de realidade, né? De mexer com o coração e de observar o que está acontecendo. Legal. Pode deixar, Dira. Pode deixar que na segunda-feira eu vou quando voltar ao normal. Quando voltar ao normal, eu vou na casa de alguns aí. E eu falei só de homens, né? Mas bom. É homens e mulheres, desculpa. Eu falei só de homens. Claro. Não, é claro. Muito bem. Deixa eu destacar algumas questões importantes para nós. E aí eu quero ir colocando e quero ouvir vocês, né? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê isso na vida pessoal? Queria que a gente tivesse um diagnóstico legal, né? O Senhor coloca essa realidade quando ele fala, olha, aquele que já pensou no coração, aquele que já olhou, como ele fala, olhar a mulher com intenção impura, aquele que já fez isso, já adulterou. Uma primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que mostra para mim, né, o poder do pecado, a profundidade do pecado, né? Então não é apenas o ato, né? Mas é também, né, a questão do olhar, né? Então, o que eu quero lembrar você a mim, essa questão, né? O poder do pecado, a profundidade do pecado. O pecado é algo que está no interior do nosso coração, né? E que se manifesta através do nosso corpo, né? Acho que eu já perguntei para vocês, uma vez eu até perguntei na aula também de seminário, quando eu dei uma outra matéria, eu perguntei assim, deixa eu lembrar da pergunta exata, até não sei se já perguntei para vocês. O meu corpo me faz pecar? Essa é a pergunta. Deu para entender? O meu corpo me faz pecar? Sim. Parece uma pegadinha, né? Eu acho que não. Acho que a nossa natureza pecaminosa faz pecar. Muito bem. O corpo, ele é só o instrumento, né? O corpo é só um instrumento, tá? Eu creio que é isso que o Senhor está mostrando para a gente aqui, né? Que o corpo ele é um instrumento apenas, mas o problema está lá dentro, né? É o interior nosso que provoca essas más ações. Lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 23, ele fala, o problema não é o que entra, né? No corpo do homem, né? Do ser humano, mas é o que sai. E o que sai, ele coloca uma lista feia para chuchu, né? Então, o que eu tenho que lembrar, né, do poder do pecado? O negócio é tão sério, queridos.
a profundidade do pecado em nós é tão séria que eu vou chegar no final aqui, eu espero chegar lá, né? Eu vou chegar numa última linha que talvez devesse ser a primeira, mas vocês vão entender o meu raciocínio, né? Então, primeiro, lembrar da profundidade do pecado. Eu creio que essa verdade que Jesus quer destacar aqui para nós, né? Então, eu acho que isso não é novidade para nós, mas é importante que você e eu sejamos lembrados, tá bom? A segunda questão que eu queria lembrar você e a mim é da sutileza do pecado, né? O pecado é aquela coisa terrível, né? Que de maneira muito sutil nos engana e muitas vezes nos deixa até que perfeitamente tranquilos. E aí eu volto a fazer o link com aquilo que Jesus falou no não matarás. Porque ele fez um link, né, de dizer assim, olha, você pode estar assassinando, né, você está infringindo o 6º mandamento quando você está matando relacionamentos, né? Então, a sutileza do pecado também é algo muito sério, que nós temos que tomar esse cuidado, né? Você pode pensar assim, puxa vida, Deus, graças a Deus eu tenho sofrido tanta tentação, mas eu nunca caí. Aí eu pergunto, será que não? Né? Como o Benê levantou aí, né? O Benê falou assim que hoje, né, 99 ou 100% dos homens, especialmente, né, não podem dizer que nunca, né, olharam para uma mulher com uma intenção impura. Então eu posso dizer assim, muita tentação, mas eu nunca caí. Será que não? Jesus diz assim, eu acho que você já caiu, porque você em algum momento olhou, reolhou, triolhou, né? Olhou mais que uma vez, alguma coisa do gênero, né? Então, acho que é importante lembrar também a sutileza do pecado, tá bom? É importante nós lembrarmos isso, tá? Então, eu queria lembrar essas duas questões, né? Claro que o efeito, né, do pecado para nós talvez seja óbvio também, mas é importante lembrar também, né, as consequências daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, lembrar da profundidade, do poder do pecado, que nós ainda não estamos livres. Né? Nós ainda não estamos livres deste poder do pecado, né? Da própria profundidade e do poder, né? Nós estamos de uma maneira, como é que eu vou dizer, não totalmente livres, mas a gente vai chegar no final, e vocês imaginam o que eu estou falando, tem a ver com a pessoa do Espírito Santo de Deus em nós, mas é importante lembrar do poder do pecado, que é isso que Jesus estava dizendo, né? Olha, a profundidade do pecado, ela é muito mais do que... Ela é algo que você talvez não esteja vendo. Lembra que eu mostrei uma vez um iceberg num sermão, né? E a ponta do iceberg, né? E a profundidade do que está para dentro. E às vezes é assim que a gente olha também, né? A gente vê o pecado assim só com aquela questão da ponta do iceberg para cima. E vocês sabem que a ponta do iceberg para cima, ela é tipo 20% do tamanho do iceberg. Os 80% está para dentro, né? Então, é lembrar essa profundidade nossa, a sutileza, né? E a própria realidade dos efeitos do pecado é completamente destrutivo. Por isso que eu entendo que o Senhor vai colocar para nós aqui o versículo 29 e o 30
que eu queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês acham quando você lê este versículo 29 e 30? Ele vai falar assim: bom, se o seu olho direito te faz tropeçar, então arranca ele. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta ela, lança fora. Pois é melhor que você, né, perca um desses membros do que o teu corpo ser lançado para o inferno. Pergunta, né? O Senhor não está sendo radical demais? É a primeira pergunta. Segunda, né? Digamos que eu corte a minha mão ou que eu arranque o meu olho. Vai resolver? E aí? O que vocês acham? Eu penso que... pode falar, Marcos. Não, então, eu penso o seguinte, o que eu entendo desse texto é que não é literal, né? Não é arrancar o olho. Mas sim se afastar, né? Se eu não quero ouvir uma notícia ruim, eu não ligo o jornal. Né? Se eu não quero ser tentado, então não preciso nem sair na rua. Porque é complicado. Então, eu acho assim, é se afastar. Né? Eu acho que você acorda de manhã, você fala assim, eu tenho que me policiar. Entendeu? Então, se não tiver um policiamento, por exemplo, o Márcio aqui, a gente trabalha no estúdio aqui. Ele é da Jardim Primavera. Então a gente sempre fica se policiando. Ele fala pra mim, eu falo uma brincadeira com ele, falo alguma coisa, ele fala, depois tu vem pregar a palavra pra mim. Então ele sempre fala, então o que um faz, tá sempre falando, legal isso aí, esse comentário aí. Então, se a gente não tiver essa questão de também o olho, seria não olhar, proteger o olho. Entendeu? Se eu não olhar, eu acho que eu consigo não pensar, né? Tem aquele ditado que o olho que não vê, o coração não sente. É uma coisa assim, mas eu acho que esse versículo ele está falando de se afastar mesmo, né? Se tem alguma amizade, né? Eu tenho amizades minhas que eu cortei, porque era complicado demais. A pessoa... O que ela pensava era não, e é questão de igreja, né? E eu larguei de mão, porque não é uma boa influência. Então, com a pessoa falando, às vezes parece que a coisa é natural, e não é. A gente sabe que não é, né? O pecado não é natural, não. E a pessoa fica te colocando na tua cabeça o tempo todo aquele negócio que é natural, que é assim mesmo. Então, me afastei mesmo, não tenho contato mais, porque a gente tem que tentar se policiar todo dia, né? Não tem outro jeito. É cortar o olho, tirar o olho e cortar a mão mesmo. Mas no sentido de se afastar, eu penso assim. Legal. Dira? Assim, Jesus é radical, né? Ele é radical. Como o Marcos falou, não precisa amputar nenhum membro do corpo, mas ele é muito radical. E ele quis, na hora, falar com aqueles seus ouvintes para chocar mesmo. Eu acho tremendo isso. Porque ele foi assim, é o seguinte, é difícil, arranca. Entendeu? Mas não dá, corta fora, né? Então, ele foi, assim, muito radical. E aí, com relação ao 30, quando ele fala assim, é melhor arrancado para poder entrar no reino, né? Do que ir para o inferno cheio. Porque, assim, se você nasceu de novo, né? Jesus sabia... da luta nossa aqui nesse mundo, não sendo mais desse mundo, né? Como a gente tem sempre frisado. E então ele falou assim, o jeito de vocês viverem nesse mundo, sem ser desse mundo, então vocês vão ter que ter umas atitudes assim bem radicais para vocês conseguirem cumprir o propósito de Deus na vida de vocês, né? De ser luz, de ser sal e tal. Então, é radical mesmo. Eu preciso trazer isso para mim, né? Como e o Marcos falou uma coisa bem legal, né? Você ter um amigo que está andando junto com você, que te ajuda, nossa, isso aí
é um presente de Deus na vida da gente, né? Opa, ó, né? Acendeu a luzinha, alerta vermelho, pam, pam, pam. Já pensou se a gente na nossa missão aqui, a gente tivesse sempre um amigo assim, né? Puxando a gente para o certo? Nossa, é fantástico. Então, eu creio que Jesus é radical, sim, para mostrar para a gente a importância de fazer o que o Marcos falou o tempo inteiro e de ter um amigo assim que nem o Marcos tem. Legal. Eu acho muito jóia também a gente pensar um pouquinho, né, de um princípio que a Bíblia nos fala sobre essa área toda, né, de que, vou usar uma expressão de um professor meu, ele falava assim: enquanto eu não odiar o pecado como ele deve ser odiado, né, eu ainda vou deixar que algumas coisas ocupem espaço. Eu não lembro a frase exatinha dele, mas a expressão dele era assim: enquanto eu não odiar o pecado, né, eu não vou encontrar todo o prazer em Jesus Cristo. Era alguma coisa assim que ele falava, né? Então, acho que neste processo aí que nós falamos tantas coisas, né, que são coisas práticas, né? Vocês levantaram tanta coisa jóia de praticidade aí, como a Jandira agora destacou, né? O fato de ter alguém, né, que eu tenho falado tanto com os homens, que chama-se prestação de contas, né? E eu preciso ter alguém assim, igual a mim, né? Ser humano, né? Para prestar contas. Eu preciso ter, né? Porque senão eu me acomodo, né? Quem é que me cobra? Só Deus. Né? Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é isso e aquilo, né? E é importante encontrar talvez alguém que chega assim, não que Deus não faça, né? Deus faz, né? Mas é alguém como eu, que tem a liberdade de chegar e perguntar: e aí, como é que você está hoje? Eu lembro quando eu me formei, quando eu estava no seminário, né? E era a classe final, nós tínhamos acho que eram 7 ou 8 homens, né? 7 ou 8 homens. E nós tínhamos que pregar um sermão acho que eu vou errar no tempo. Eu acho que era 15 minutos. Não lembro se era 10 ou 15 minutos. E eu lembro do meu colega, que agora está no Canadá, né? Ele começou assim, olhou para nós 7, né? Acho que éramos 8, olhou para nós 7 e gritou assim, vou falar baixinho, porque senão vocês vão estourar os ouvidos aí, né? Falou: você já adulterou hoje? Foi o início do sermão dele, né? E todo mundo, olha, aí eu vou usar a ilustração, né? Todo mundo no seminário, sabe aquela coisa assim, né? Um refúgio para as pessoas que nada, nenhum de nós poderia falar assim: não fiz, entendeu? Que é o que Jesus nos ensina aqui, né? Então, eu tenho este princípio, né? Essa frase desse professor, ele fala: enquanto eu não odiar o pecado, a vida com Jesus não vai experimentar tudo aquilo que ele quer que eu experimente. Entende? Enquanto eu muitas vezes, né, coadunar, deixar que o pecado ainda ocupe algum espaço, né? O Marco levantou a questão lá da mulher. Eu lembro muito de Jó, né? Jó 31. Vocês conhecem o texto, né? Jó 31:1. O que Jó falou lá? Olha, e Jó, para muitos, foi o primeiro livro da Bíblia, né, no Antigo Testamento a ser escrito. E ele já falou, deixou revelado. Deus é maravilhoso demais, né? Fiz uma aliança com os meus olhos, como, porém, né, colocarei numa donzela. Né? Então, acho que essa aliança com os olhos, que é um compromisso, que é uma aliança feita com o Senhor, né, precisa ser, por nós, homens e mulheres, vivenciado. Eu queria colocar alguns versículos também da Bíblia para nós nesse ponto, né? Quando ele fala dessa radicalidade, né? Eu lembro de alguns versículos, né? Por exemplo, vamos lá para Romanos 8:13, se eu não me engano.
ele usa um verbo aqui. Oito 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que chama a minha atenção aqui, né, é essa questão do mortificardes. Como? Pelo Espírito. É aquilo que eu falei lá atrás um pouquinho, né? Eu ia chegar no final, mas talvez fosse o primeiro, né? De que essa realidade, né, de poder, como o Marcos falou, Jandira falou, todos os exemplos que vocês colocaram, né? Há um segredo, vou dizer assim, né? Talvez a palavra não seja segredo, mas é a arma, com todo respeito à pessoa do Espírito Santo, né? Que o Senhor deixou para nós. O Senhor sabia que a gente ia enfrentar todas essas realidades, claro que ele sabia, né? E ele sabia também, e sabe que a gente não consegue enfrentar na minha força, na nossa própria força. Por isso que ele deixou Deus, né? Deixou a terceira pessoa da Trindade habitando em nós, porque é só por ela que a gente consegue, como diz Paulo aqui, né, mortificar os feitos do corpo. Mortificar os feitos do corpo. Aí eu posso perguntar assim, eu pergunto para mim, Jaime, bom, então, né, como é que eu faço isso? Onde é que está a minha parte neste latifúndio? Né? É o Espírito Santo que faz, mas ele fala, né, para mortificar os feitos do corpo. E aí vamos colocar algumas coisas práticas. Eu quero colocar duas perguntas. Primeira, como é que eu posso fazer isso? Mas de maneira bem prática, tá bom? Vamos tentar, como se eu estivesse ensinando uma criança, tá bom? Ela tem que entender o que eu estou falando, né? Se eu falar assim, olha, minha filha tem 3, 4, 5, sei lá, 10 anos, você tem que mortificar o seu corpo. Ela não vai entender certamente. Então, como é que eu posso fazer isso? E a segunda pergunta, há alguma minha parte neste latifúndio que eu tenho que fazer mesmo? Por exemplo, deixa eu usar outra questão da radicalidade. Será que Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios 9, 27, ele estava apenas usando uma metáfora, quando ele diz assim, que ele esmurra o próprio corpo para não ser desqualificado? O que vocês acham? Deu para entender a minha pergunta? O que significa mortificar, né? De que maneira prática eu posso fazer isso? E a minha parte no latifúndio lá que Paulo coloca em 1 Coríntios 9, 27, quando ele fala esmurro o meu corpo, ele estava só usando uma metáfora? Ou vocês acham que o cara estava sendo mesmo, tipo assim, né? Dando chicotada nas costas por conta do que ele vivia? E aí? Duas perguntinhas. Pastor, bom dia. Bom dia, Marcos. Desculpa aí o atraso, tá? Que isso, querido. Bom estar aqui. Bom que você está aqui. Eu estou ouvindo tudo aí. Eu consigo pensar em um texto paralelo ao que o senhor leu de Romanos 8,13, que também nos ajuda a compreensão. Jesus, em Lucas 9, 23, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. 3 ações. Negar-se tem a ver com mortificação, né? O pecado, ele habita dentro da gente. A nossa natureza humana não se converte. A nossa inclinação sempre será para o mal. O Espírito Santo trabalha em nosso coração, um coração que é enganoso, porém transformado. E aí é um processo, né? A busca de compreensão, a busca pela comunhão e oração, confissão de pecado,
O senhor estava falando de ter um prestador de contas, uma pessoa que você possa confessar pecados, também ajuda. Mas é uma ação individual de cada um. Há pessoas que, quando vão para os pés de Cristo, vão fazer parte da família de Deus, têm um passado. Tiveram um passado com bebida, tiveram um passado com jogo, com coisa e tal. O diabo sabe aonde ele vai tentar aquela pessoa. E ela é fraca naquela área, então o que ela precisa fazer? Mortificar a sua carne. Jó disse, como o senhor mencionou, né? Fiz uma aliança com os meus olhos. É decisão. O corpo não quer, mas a gente decide pelo Espírito, pela razão que o Senhor nos dá, a compreensão da palavra, e ali fica então uma guerra, né? Mas a ação de vencer o pecado é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Assim eu estou entendendo. Legal. Obrigado, Marcos, pela contribuição. Mais alguém? O senhor falou duas perguntas, né? Eu acho que eu só falei de uma, né? Qual que era a outra mesmo? A segunda é 1 Coríntios 9, 27, quando Paulo fala lá que ele esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, mesmo eu tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Esse é um texto clássico, né? Minha pergunta foi se ele estava sendo literal ou não. Significa que quando eu pecar, e eu vou pecar, eu vou dar uma esmurradinha. Vocês me verem na igreja hoje de mancha roxa, foi por isso. Pastor, é um texto clássico esse aí, né? Porque se a gente olhar para o livro de Atos, né? Paulo ele se negou totalmente. Quando ele fala esmurro o meu corpo, eu vou falar uma expressão, não sei se existe, mas espiritualmente literal. Porque as tentações que ele sofria, ele vencia na força do Senhor, né? Os tapas que ele levou na cara, as chicotadas, ele só teve uma vez que, acho que foi um soldado da guarda que deu uma bufetada no rosto dele. Não foi um soldado, acho que foi o sumo sacerdote. E ele deu uma palavra assim meia dura, e depois ele voltou atrás, mas esse esmurrar o corpo, Paulo ele falava, ele tinha condições de dizer assim, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo, né? Então, para chegar a esse ponto, ele estava negando todos os tipos de tentação, ele tinha o espinho na carne, né, que ele orou 3 vezes, muitos dizem várias coisas, até sobre mulheres, mas Paulo foi irrepreensível na sua caminhada. Ele teve uns problemas com Barnabé, ele não acreditou em João Marcos, não deu uma segunda chance, mas a gente vê que a caminhada de Paulo foi árdua. O cara esqueceu da própria vida, né? Então, morreu, se esmurrou, como? Negando as suas vontades, negando as propostas de Satanás para cumprir o plano, o projeto de Deus. Legal. Só um comentário aí. Você falou de João Marcos e Paulo. Ele deu uma segunda chance, sim. Mas depois que Barnabé pegou João Marcos e deu uma volta com ele em Chipre e discipulou de novo, né? Não, mas ele deu, né? Que ele fala lá no final da carta sobre João Marcos que ele é útil. Né? Não, pastor, então, eu sei, a segunda sim. chance aconteceu. Naquela viagem que Barnabé queria levar João Marcos e Paulo Sim. lá. Atos 15, disso né? que eu tô Atos falando. 15. Disso que eu estou falando. Ele não quis dar verdade. uma segunda chance naquele período. Aí Sim, Barnabé, como foi o discipulador de Paulo, diga-se de passagem, um grande homem, né? Ele pensou assim, Paulo, você não entendeu nada, então eu vou pegar João e você segue o teu caminho. E aí a gente tem... Nós estamos precisando hoje de muitos Barnabé, viu? Misericórdia, nas igrejas. Legal. Quem mais quer contribuir aí das minhas 2 perguntas? O que é mortificar? Como é que você tem feito isso?
Como é que você vê isso? Como é que você mortifica os feitos da carne na sua vida diária? Pastor, me permita aqui, por favor, falar um pouquinho só. Eu tenho pensado muito nessa questão e acho que está mais difícil hoje. Porque há um tempo atrás, os cristãos, como disse o pastor Paulo Júnior, os cristãos eram cristãos raiz, né? Já se batia o olho, já sabia que o cara era fechado com Jesus, né? Mas hoje está complicado, pastor. A gente está no meio de uma sociedade libertina, cheia de conteúdo, de argumentos, os padrões lá embaixo. E mortificar a carne cara, é quase que levantou da cama, já começou. Ok, a coisa é séria, né? Como falaram aí, né? Alguém comentou isso aí, né? Hoje em dia está bem difícil mesmo. Está Okay. misturado o que é cristão, o que é imundo, o que é santo, o que é profano, está tudo misturado. Então, eu só vou repetir a frase que eu já falei, né? Eu acho que duas questões nós temos que levar um pouco mais a sério. Primeiro é a realidade, né? O nosso evangelismo, nós não estamos falando tão a sério da questão do pecado. Tá? E a segunda questão é de que o nosso conceito de santidade, né, também está muito baixo. Né? E por conta disso a gente deixa que as coisas vão encontrando espaço no nosso coração. Deixa essas questões no ar aí para a gente falar um pouquinho mais sobre elas. Quem ia falar? Quem mais? Fala aí, pessoal. Quero ouvir de vocês aí coisas práticas. Como se eu estivesse falando com uma criança. O que você falaria? Então, pastor, eu não entendi muito bem as suas duas perguntas lá atrás, porque aqui está travando bastante, né? Até já saí, já entrei novamente, então cortou algumas coisas, mas pegando assim num contexto geral do que eu tenho ouvido, eu vejo assim, eu vou voltar só ali em Mateus, quando ele fala da questão de se teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, né? Essa coisa da decepação dos membros aí, que Jesus faz essa narrativa, né? Eu sempre entendo o seguinte, assim, eu na minha forma de ler, quando eu leio esse texto, eu sempre penso, assim, eu trago isso para mim no sentido seguinte, Jesus nos deu, imaginemos então, nós temos um corpo inteiro, né? E ele inteiro, ele funciona na sua plenitude. Quando pensamos em perder uma mão ou um olho, sabemos que isso trará para nós, além de uma marca, né, que será para sempre, além dessa marca, ela traz também um prejuízo, né, para nós, traz sequelas para as nossas vidas, né? Nunca seremos inteiros novamente, sabe? Seremos como uma xícara quebrada. Pode até ser, podemos colocar uma prótese no olho. Tem pessoas que são deficientes visuais e usam umas próteses perfeitas, que quem não sabe discernir até pensa que ele enxerga plenamente, né? De tão perfeita que é a prótese. E isso vale para todo o corpo. Mas essa prótese nunca trará a visão para ele de volta. Assim como nunca trará as suas funções, esse corpo perfeito e toda a sua plenitude. Então, eu penso que Jesus fala, assim, eu tenho para mim, né, e tomo para mim assim, quando alguma coisa está saindo, né, tirando, vamos dizer assim, desviando a nossa atenção para outro lugar,
ou para outra coisa, como dizem, né, o capim do quintal do vizinho é sempre mais verde do que o da sua casa, né? O jardim é sempre mais belo, tem flores mais exóticas, essas coisas. Eu entendo o seguinte, e tomo para mim o seguinte, assim, na minha realidade, né, e sempre converso isso. A gente sempre conversa, eu e o Fê, sobre isso. Eu penso que esse corpo perfeito, ele só vai funcionar plenamente com Cristo, e ele será perfeito à medida que os outros olham para nós, vamos dizer assim, né? Porque vê o meu corpo todo inteiro, né? Sem faltar nenhum membro. Então, uma pessoa que comete um adultério, assim, por mais que ela se arrependa, por mais que ela volte a toda a sua vida normal e cotidiana com Cristo, mas eu penso que ela mesma, quando Jesus fala dessa coisa do corpo, de tirar o membro e tal, o quanto isso vai ser uma marca na vida da própria pessoa. Ela nunca se sentirá plenamente feliz, sabe, com Cristo, porque a princípio ela entristeceu ao Senhor, né? Ela maculou, né, o Senhor. Mas isso traz também para ela também, porque ela mesma, com ela mesma, a igreja não verá mais ele da mesma forma, mesmo que ele vá para outra igreja, mas essa é uma marca que ele leva, e aí em algum momento ela vai aparecer, né? Então, eu penso assim que a melhor forma da gente evitar, vamos dizer assim, o pecado é verdadeiramente estar procurando realmente ler as Escrituras, né? Se alimentar mesmo espiritualmente, né? Se fortalecer mesmo no Senhor e procurar ao máximo, assim, meditar nessas coisas, nesses textos, pensando que assim, pedindo realmente a proteção, né, do Senhor, para nos guardar, né, nos proteger, nos livrar de todo o mal, né, nos livrar de cair mesmo, né. Alguns salmos falam sobre isso, né, como Paulo mesmo também disse, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né, é uma vigilância contínua, sabe, que eu acho que deve ser refletida, assim, no dia a dia e em todo tempo, mas no todo tempo que eu digo no sentido de que quando você percebe, primeiro e sempre orando e vigiando, mas quando você perceber que a sua atenção está sendo desviada para algum lugar, sempre tem em mente, olha, se eu cortar a minha mão, eu nunca mais terei plenamente funções delas. Se eu arrancar o meu olho, nunca mais eu verei o mundo plenamente como eu via antes, porque tudo será diferente. Ok. Legal. Eu queria destacar do que a Val falou, a questão da vigilância diária, né? Acho que isso é importante a gente lembrar. A Bíblia diz para nós, Jesus falou, né? Vigiai e orai. Então, acho que a vigilância ela é importante para nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, e especialmente na questão da vida familiar, porque é o contexto maior do que nós estamos falando aqui, né? O contexto maior aqui tem a ver com pessoas casadas, por isso que ele fala não adulterarás. Então, ele fala uma pessoa casada, né? O adultério só pode ter pessoas casadas. Então, o nosso contexto maior inclui a minha relação com a minha esposa, a sua com o seu marido, né? Então, essa questão é importante nós destacarmos. Então, a nossa vigilância é muito importante. Agora, eu volto a perguntar, né? Acho que a Val já falou alguma coisa, né? Mas eu queria ouvir de você aí. Por exemplo, olha, eu tenho feito isso, ou eu procuro fazer isto para mortificar os feitos da carne. Deu para entender a pergunta? Deu. Eu quero que a gente coloque uma coisa bem simples, né? Tá. Como se você falasse uma criança. Sabe, não só para essa tendência de pecado, mas para qualquer pecado que eu penso, da gente viver um dia de cada vez. Sabe aquele negócio do lá do
A que fala, sei lá, Alcoólicos Anônimos, esses sim, grupos, assim, sim. que lida com vício, né? Que eu quero dizer é isso, tá? Então, vamos lá. Então, para você lidar com o vício, né, de comportamento, como é que você na prática, você consegue vencer um vício de comportamento? Então, um dos princípios, né, dos passos lá do AA, é você vencer um dia de cada vez. Eu acho que isso, gente, é muito importante psicologicamente também. É que nem aquele reloginho, né? Esse reloginho eu começar a pensar assim, nossa, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, isso são não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, aí o reloginho explode até antes de começar o tic-tac, né? Agora, se ele pensar, eu só preciso fazer um tique, depois um tac, depois um tique, depois um tac, ele vai vencendo cada tic-tac. Eu acho que a gente é meio isso. Se a gente começa a falar assim, eu tenho um problema, o meu problema é esse, e eu preciso vencer ele na minha vida, sabe? Deixa assim tudo muito macro. De repente você não dá o primeiro passo, né? E a Bíblia fala muito essa questão de andar, né? Andar. Sim. Eu acho que a Bíblia fala mais de andar do que de correr. Não sei, qualquer dia vamos ver esse negócio de andar e correr. Mas é para andar no espírito, né? É para andar em amor, é para andar. Então, andar, o que é? É um passo de cada vez. Então, vamos imaginar que eu tenho o vício da mentira, vai. É um vício para mim mentir, né? Aí eu penso assim, de manhã cedo, hoje eu não vou mentir, hoje eu vou realmente mortificar a minha carne, me vigiar, e hoje eu não vou mentir. Aí vive o dia de hoje e tal, quase mentiu, mas opa, não vou. E aí quando chegar no final do dia que você diz assim, Deus, obrigada, porque hoje eu não menti, amanhã é um outro dia. As misericórdias do Senhor se renovarão, será mais uma oportunidade, sabe? Eu acho que isso é uma prática muito legal. Para tudo, até para ler a Bíblia o ano inteiro, eu acho que isso é uma prática boa. Eu vou fazer hoje, eu vou vencer o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. E aí eu vou andando assim, sabe? Aí quando eu vir, eu já tô assim, né? Combati o bom combate. E aí já encerrou. Acho que é mais ou menos isso. Aí, e uma coisa... pastor, posso mostrar um negócio aqui na telinha? Que eu aprendi, que também, já que é pra gente ser prático, né? Por exemplo, dá para ver aqui, né? Tá? Isso aqui mudou muito a minha vida. Às vezes a gente quer crescer assim, ó. Peraí. Às vezes a gente quer crescer assim, né? Eu tô aqui, quero crescer assim, tá? Rapidinho tá no topo. Aí o que acontece? Aí eu vou. Aí eu chego aqui, ó. Vamos imaginar que eu cheguei aqui, tá vendo? Aí eu caio, né? E tropecei. Tropeça aqui, cai acolá. Aí vai lá para baixo, né? Se você caiu, você volta tudo. Mas se eu crescer assim, ó. Nossa, isso mudou minha vida, gente. Se eu crescer assim, se eu crescer em espiral, tá? Se eu crescer assim, tá? Vamos imaginar, vamos imaginar que eu cheguei aqui, ó. Que eu cheguei aqui, tá vendo? E caí. Eu vou cair aqui, ó. Tá? Eu não vou cair aqui embaixo, eu vou ficar aqui. O que significa isso? Eu tô tentando melhorar. Se eu cair, se eu assim tiver um vacilo, eu não preciso receber do acusador. Tá vendo? Você não presta. Tá vendo? Você não é novo convertido coisa nenhuma. Tá vendo? Você é um adúltero mesmo, né? Aí você vai aqui. Agora, se você falar assim, não, eu tô crescendo dia a dia com meu Jesus. Dia a dia eu tô vencendo. Eu caí, escorreguei, realmente, mas eu não tô mais aqui. Sabe por que eu não tô mais aqui? Porque eu dei esse passo para trás, mas eu tô triste. Eu dei esse passo para trás, mas eu não quero voltar ao que eu era antes. Eu dei esse passo para trás, mas eu confio que se eu cheguei até aqui, eu vou poder continuar. Nossa, isso aqui, gente, na minha mente é um resultado tranquilo. Eu não sei se todo mundo entendeu. Mas assim não dá. Muito 10. Legal. Eu escrevi assim, é como se fosse crescer em etapas. Pode ser.
Legal, muito bom. Que é A o Bíblia dia a fala dia, lá, né? o dia a dia, lá de Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente pode enfrentá-lo diariamente, né? Muito bom. Legal. O que mais? Quero ouvir os outros aí. Não tem só a Jandira, o Marcos Melo e a Val aqui. O Marcos falou. Valmir, cadê tu, Valmir? Ô, Duó, você só deixou o nome aí e foi fazer comida? Cadê o Pastor. Nem ali ele tá. É aquele aluno que quer só marcar a presença. Tá ali, Duó, mas o cara não fala nada. Diga, Marquinhos. É o seguinte, é uma questão individual, né? Cada um tem sua maneira de lidar, né, com essas questões. Para mim funciona um pouquinho assim. Prestação de conta. É prestar conta. Por quê? A gente já foi jovem, e os filhos jovens a gente vê isso também, né? Não mede consequência. Aquilo que é legal, vamos fazer, mas não parou para pensar no resultado, nas consequências. Aí a gente toma na cabeça, vive um tempo aí caindo, tropeçando e aprende, né? Então hoje, o que me ajuda a mortificar? O que me ajuda? É fazer conta. Eu penso assim, puxa, que vontade de fazer tal coisa. Mas se eu fizer, o que vai acontecer? Com certeza vai dar ruim. Aí vou ter que pedir perdão, vou ter que me humilhar, vou ter que confessar. Não vale a pena. Não vale a pena, então desvia do caminho. Então essa ideia de fazer conta me ajuda. Me ajuda porque a gente sabe que um abismo chama outro. O diabo joga as ofertas dele, mas depois ele vai e puxa, né? Puxa o tapete, acusa a gente diante de Deus e faz a vergonha vir à tona. Então eu penso nisso tudo e já tiro o pé. Falo, opa, vou fazer que nem Jó falou, né? Desvia do caminho mau. Legal. Como se calcular o preço do que vai fazer, né? É como se você for passar num farol vermelho e dá tempo de você não fazer, né? Então você chega a ponto de olhar e falar, ó, tá no amarelo, né? É possível eu parar, né? E se eu virar? Se ninguém tá olhando, eu viro. Mas eu tenho que saber calcular o preço. Olha, vai ficar muito pesado no meu bolso, né? Então acho que calcular o preço. E você colocou aí também antes, né? Eu coloquei aqui, prestar contas, né? Ter um amigo mais chegado que um irmão. Isso. Acho que isso é legal. Abrir o coração também. 10. Mais alguém que quer acrescentar alguma coisa aí? O Dual apareceu, mostrou o rosto, marcou presença e foi fazer comida. Bom, o nosso horário também já está passando aí. E eu não quero... Hoje é dia especial e eu não quero ser cobrado aí de que passei demais aí. Então, vamos orar para encerrar. Eu escrevi, então... O Duó tá aí, pastor. Ó o Duó. O Duó tá lá. Tá bom, Duó. Eu tô escutando. Tá escutando, né? Tá escutando. Tá bom, mas no mínimo deve estar comendo, Jandira, porque quando você tira o vídeo, é porque o cara tá comendo, ele tá ouvindo e comendo. As crianças já foram para casa da mãe. Eu tô só me preparando para ir para casa da minha mãe agora. Fica lá. Eu tava aqui só escutando, mas eu tô meio sem opinião, por isso eu deixei vocês falarem, tá bom? Tá bom. Eu marquei 5 coisas que eu vou compartilhar. Eu vou tirar só uma foto aqui. Foto não, vou só marcar quem tá aqui para eu mandar para vocês antes de nós orarmos. Dira, Duó, Fernando, Val, Marcos, vou colocar Marcos com muito S, que tem 2. Marcos 2. Valmir. E o Júlio estava aí, mas não sei se ainda tá. Esqueci alguém? O Júlio mandou um recado no grupo dizendo que estava muito ruim para ele escutar e ele foi ler a Bíblia.
Então, mas ele tem que arrumar a internet dele. Ele já falou isso nos homens também, mas ele não... Ele já se sabe continuar que é assim... Ele já sabe. A Gira Márcia do também, pastor. A Márcia, Márcia, você legal. falou? Isso, obrigado. Valmir colocou aí? Coloquei Dira do O, Fernando, Val, Marcos da Rosa, a própria Rosa, Marcos Melo, Valmir, Júlio e Márcia. Ah, o Paulo Rogério. Tava. O Benê também estava. O Benê também apareceu, né? O Benê também estava. Benê também. Pastor. Aí o Benê apareceu, foi embora e falou. Eu fiquei só o tempo inteiro aqui nem fantasma, o gosto. Tá legal. Acho que foram todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pastor. Legal. Oi, Rosa. Então, já ora por nós. Hoje nós completamos 35 anos. Parabéns. É verdade. Você tinha colocado lá. Aumentou aqui só nos quilos dos cabelos brancos. Aumentou de 50 quilos. Não fala cabelo branco, não. Fala cabelo platinado. Fica mais bonito. Grisado. Acabou, pastor? Claro, vamos orar sim. Vamos orar para encerrar e orar pela vida de vocês também. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este tempo de manhã. Muito obrigado, Pai, pela alegria de poder estudar a Tua palavra, que sempre nos confronta, sempre nos leva para mais perto de Ti. Obrigado, porque esta é a ação do Teu Espírito, da palavra, nunca nos levar para longe, mas nos levar para perto do Senhor, para desfrutar de uma vida cada vez mais séria, profunda, santa, diante do Senhor e diante dos homens. Pai, queremos, em nome de Jesus, Te louvar especialmente pela vida da Rosa, do Marcos. Obrigado, Pai, Senhor, por esses 35 anos de matrimônio. Louvado seja o Senhor, porque é o Senhor que tem sustentado, que tem amparado, tem guardado, e essas vidas estão firmes no Senhor, porque tem edificado o lar na rocha que é Jesus Cristo. Muito obrigado por isso, que cada dia mais, ó Senhor, esta família continue espelhando a Tua glória, espalhando a glória do Senhor em todo o tempo, a fragrância do Senhor Jesus Cristo seja sentida, ó Deus, pelos outros homens e outras mulheres e outras famílias também, a partir, Deus, da vida deste casal. Nós Te louvamos, nós nos alegramos com ele e rogamos as Tuas mais ricas bênçãos sobre esses amados. Também Te louvamos, Deus, por outros aniversariantes deste dia, pela própria vida da Ariane, pelo Gessé. Muito obrigado, Deus, que o Senhor os abençoe também e abençoe, Pai, todas as mamães da nossa igreja, as mamães deste grupo, sejam visitadas pelo Senhor nesta manhã, neste dia, ó Deus, e que sejam realmente homenageadas, ó Pai, sejam amadas de maneira prática neste dia, possam ser alegres pela presença da família, pela presença dos filhos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por aquelas que já passaram por nós, que não estão mais entre nós, mas estão com o Senhor. Em Amém. Tudo nós Te agradecemos e entregamos este dia em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, tchau. Até mais.